大家好，我是顾恒老师。今天我要说的题目是字母重写系统。Hoje eu sei que muita gente já conhece o pinyin, alguns até já conhecem o p, mas esse vídeo é para quem não sabe nada e quer entender como é que funciona ou para quem quiser aprender mais. Existem várias transliterações em chinês, mas eu quero começar esse vídeo do início. E você sabe o que é uma transliteração? Transliteração é basicamente você pegar a pronúncia dos outros idiomas e escrever de forma que você entenda pelo seu idioma, para você saber como é que vai pronunciar isso depois, para você não esquecer a pronúncia. E como basicamente toda a formação da língua chinesa é por ideogramas, você não tem muito como saber a pronúncia deles através da escrita. Antigamente, de fato, a criança que estava aprendendo os primeiros ideogramas, ela tinha que memorizar aquilo sem nenhuma dica fonética. Então era, olha esse ideograma aqui, tá vendo ele? Fala o, é assim que pronuncia. Esse daqui, a gente fala hao. Mas voltando para a transliteração, a mais famosa delas foi Wade Giles, criada pelo Thomas Francis Wade e depois completada pelo Herbert Allen Giles. Ela foi tão famosa que é usada até hoje para nomes de pessoas. Talvez você não tenha ouvido falar, porque hoje a gente só usa pinyin, mas foi ela que originou na escrita do Mao Zedong e do Jiang Jieshi. Mas essa transliteração ela não era tão famosa dentro da China e sim fora, porque ela era focada na fonética de quem falava inglês, e por isso ela ficou muito popular no resto do mundo, mas na China a galera usava um outro sistema no século XX, que foi inventado em 1913, o Zhuyin Fuhao. Ele também só foi adotado em 1918 na China, mas é usado até hoje. Muita gente usa, principalmente em Taiwan e no Sudeste Asiático, em algumas escolas, Filipinas, Malásia. Ele foi aposentado dentro da China em 1958, quando ele foi substituído pelo pinyin. O pinyin que a gente conhece hoje é o principal utilizado por estrangeiros para aprender mandarim. E esse sistema, na época, a sacada foi que se os chineses aprendessem mandarim pelo sistema fonético, pelo sistema de escrita romanizado, eles teriam muito mais facilidade de aprender um idioma estrangeiro depois, porque eles já conheceriam essas letras. Antes, as letras A, B, C, D poderiam ser tão estranhas para eles como os ideogramas são estranhos para a gente. Mas esse sistema foi adotado aos poucos e em 1986 que ele foi adotado como sistema oficial internacionalmente de romanização, de transliteração do chinês. Então foi aí que o Wade Giles foi trocado e também foi utilizado o pinyin para entrada em computador, para você digitar as coisas. Foi nessa época que os chineses passaram em massa a utilizar o pinyin. Tanto é que se você for conversar com um chinês mais antigo, que nasceu, que foi alfabetizado antes dessa época, é muito fácil ainda você encontrar pessoas que não dominam 100% o pinyin, porque o pinyin só foi realmente popularizado a partir dessa década. O pinyin não é inglês, como muita gente pensa. O pinyin é um sistema de romanização meio que neutro. Ele foi baseado nas pronúncias das línguas estrangeiras, mas ele não tem uma vertente assim. Às vezes ele parece um pouco com inglês, às vezes ele parece com português. Eu particularmente acho que ele parece muito mais com a pronúncia do português do que com a pronúncia do inglês. Mas, de fato, a gente precisa se acostumar com a pronúncia do pinyin, é meio que reaprender as pronúncias das letras que a gente já conhece. Depois disso, em 2002, Taiwan tentou criar um novo pinyin chamado de Tongyong Pinyin, mas em 2008 eles desistiram da ideia e em 2009 passaram a adotar o mesmo que a China, o Han Pinyin, como língua secundária, como sistema secundário. O primeiro ainda é o Zhuyin e o segundo é o Pinyin, e o Tongyong Pinyin você ainda encontra em alguns lugares como placas, nomes próprios, nomes de ruas, cidades. Ainda encontra muito Tongyong Pinyin por lá. Então, se você encontrar um pinyin estranho aí pela internet, nos materiais de estudo, fica sabendo que existe mais de um pinyin. Além desses, é claro que existem outros sistemas de transliteração, inclusive para outros alfabetos que não o alfabeto romano. Por exemplo, o alfabeto cirílico, que é o alfabeto que a Rússia utiliza, ele tem um sistema de transliteração chamado Paládios. Ele também tem adaptação para ucraniano, provavelmente para mongol também. Então, você poliglota que gosta de aprender várias línguas ao mesmo tempo, você pode também aprender mandarim em russo. Jiayou! Mas então, agora que você sabe que tem dois sistemas utilizados atualmente, o Han Pinyin e o Zhuyin, qual é o que você deveria aprender? Bom, o pinyin eu recomendo ele porque na internet é onde você mais encontra material de estudo. Você vai ter que aprender um pouquinho o som novo de cada letra, como é que o chinês pronuncia aquela letra, mas
pela quantidade de material na internet, vale a pena aprender o Pinyin, principalmente se o seu interesse for ir para a China, porque é muito mais fácil, você não perde o tempo reaprendendo letras novas. O Zhuyin, tem muita gente que prefere ele principalmente por dois motivos. Eu aprendi por Zhuyin, porque eu morei em Taiwan, mas eu realmente fui convencido de aprender pelos seguintes motivos. O primeiro é que você tem que aprender o som do zero. Demora um tempinho mais, uma semana, 15 dias para você decorar esse novo alfabeto, mas em compensação você não tem tantos vícios de leitura como se você lesse o Pinyin, né, que é o mesmo alfabeto da gente, então a gente costuma ler as letras em chinês como se a gente estivesse lendo em português. Isso gera uma fragilidade na pronúncia, a gente começa a ler muito com sotaque brasileiro. O segundo é que, como eu morava em Taiwan, ninguém lá praticamente utilizava o Pinyin como método de aprendizagem, então quase ninguém conhece ele, quase ninguém conhece os fonemas do Pinyin. Então a maioria utiliza o Zhuyin, todo mundo é alfabetizado em Zhuyin, e se eu quisesse ajuda de alguém, se eu precisasse de ajuda para aprender um som que eu não soubesse, bastava eu pedir ajuda a qualquer pessoa que ela saberia escrever em Zhuyin para mim. Então se eu soubesse o Zhuyin, eu teria mais professores. Se eu tivesse Pinyin apenas no meu vocabulário, eu ficaria dependente de professores de chinês que dominassem o Pinyin. E antes que você pergunte, aqui no Guhan, em todos os cursos a gente ensina por Pinyin, porque é o sistema mais difundido, é o que possibilita o aluno aprender mais, a ter mais acesso ao material na internet. Mas como eu aprendi em Taiwan, se você tiver interesse em Zhuyin, se seu foco for Taiwan e você for aluno do Guhan Mandarim, pode me mandar uma mensagem que eu vou orientar você pelo Zhuyin com o maior prazer. E agora que você já aprendeu um monte de coisa sobre transliteração de chinês, não esquece de 点赞、转发、订阅 e a gente se vê no próximo vídeo. 再见!